do Império Romano, exatamente nessa localização, né? Uma região ali que hoje corresponde atualmente ao país da Turquia. Então, é uma cidade muito bem desenvolvida. Inclusive, note aí, havia uma liberdade religiosa que os romanos davam para as pessoas. Cada um fazia a sua fé, porque tinha a sinagoga dos judeus e tinha o templo de adoração à deusa Diana. Então cada um exercia a sua fé lá naquela cidade. Ou seja, os romanos davam àqueles moradores liberdade, podemos assim dizer, liberdade religiosa. Se você queria exercer o seu judaísmo, você, gentil, se convertia ao judaísmo, passava pelo batismo lá da questão dos judeus e se tornava um praticante do judaísmo. Se você queria seguir o caminho da questão da adoração à deusa Diana, tinha um templo, mas ainda tinha, a liberdade era tão grande que havia uma propagação das artes mágicas, do culto, das práticas, aquilo que nós chamamos de ocultismo, feitiçaria, seja lá o que for. Mas havia pessoas envolvidas com esse tipo de poder sobrenatural, né? Espiritual, mas não do lado de Deus, né? Não do lado de Deus. Então Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso, exatamente no capítulo 18, e ele chega em Éfeso, no versículo 24, melhor dizendo, glória a Deus, capítulo 18, que eu falei, né? É nos versículos anteriores. Ele diz assim: se Deus quiser, eu voltarei a vós. Versículo 21. Aí Paulo saiu, pegou a embarcação e foi para Cesareia, subiu para Jerusalém, depois desceu para Antioquia da Pisídia. Que Paulo não era um missionário aventureiro. Paulo não era uma pessoa, não, ele tinha uma base missionária. Então ele fez a sua segunda viagem missionária, ele teve contato com os judeus até gostaram da palavra dele, mas depois chegou um casal, né, Priscila e Áquila, que eram colegas de Paulo, amigos da mesma profissão, e eles também chegaram e também conheceram um outro pregador daquela cidade, por nome Apolo. Toda o que eu estou falando aqui é só uma introdução sobre o contexto da cidade, o contexto religioso, né? O contexto daquela cidade estava ali baseado em uma liberdade religiosa, onde cada um exercia a sua fé. Então tinha o culto ao Deus Yahvé através do judaísmo, o culto ao ocultismo, o culto à idolatria à deusa Diana ou Artemis. Todo esse panorama religioso é o contexto da cidade de Éfeso. Pois bem, nessa cidade o próprio Apolo demonstrou, através do seu conhecimento bíblico, eu até falei em algumas doutrinas, que Apolo era um tipo de pregador que ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo, mas mesmo assim ele era um excelente ministro, né, que pregava com ousadia, e ele demonstrava aos judeus que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, que ressuscitou, era o Messias enviado de Deus para cumprir as promessas messiânicas. Então Paulo chega no capítulo 19, ele inicia a terceira viagem missionária. Pode verificar no versículo 1, glória a Deus. E ele chega a Éfeso, e ali ele acha um grupo de discípulos. No versículo 7 diz que era ao todo uns 12 varões. Era um núcleo. Então a igreja não surgiu assim, que hoje nós temos igreja para tudo que é gosto, né? Tem as igrejas com as suas determinadas doutrinas, tem as igrejas inclusivas,
Tem a igreja que a pessoa pode viver de qualquer jeito e ser da igreja. Hoje tem igreja para tudo que é gosto. É como se fosse você vai no mercantil e procura um produto, e dentro do produto tem vários fornecedores, ou seja, várias opções. Então as pessoas hoje analisam a igreja, acho que eu vou para a igreja tal, hoje eu vou para a igreja fulano de tal, mas elas não se firmam em uma igreja local. Eu estou falando do contexto geral, né? Glória a Deus. Creio que os irmãos aqui não é essa a realidade, mas no contexto geral as pessoas não se vinculam, e é importante esse vínculo. Esses 12 irmãos, eles não tinham experimentado o batismo do capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo. E a primeira coisa que Paulo, quando chega, eu até falei isso aqui já em outras doutrinas, nessa carta aos Efésios, sobre aquela doutrina enchei-vos do Espírito Santo, baseada em Efésios 5,18. Qual foi a pergunta que Paulo fez para aqueles 12 irmãos? Irmão, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Alguém já foi batizado? Aí eles disseram assim: eu nem sei o que é Espírito Santo. Nós somos batizados no batismo de João. Pois bem, no versículo de número 6, Paulo impõe as mãos sobre aqueles irmãos, faz uma oração, e aquele grupo de irmãos foram batizados com o Espírito Santo em nome de Jesus, e falaram em línguas e profetizaram. Está escrito aí, capítulo 19, versículo 6. Falavam em línguas e profetizaram. Paulo orou por eles e cumpriu literalmente o que Paulo escreveu para essa carta, né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção, que nós podemos copiar para nós, glória a Deus, é buscar, irmão, não é só quem é membro, não é só quem é ministro, é todos os membros da igreja. Eles têm essa oportunidade, esse desejo por Deus, não é, Miquel? Glória a Deus. Desejar as coisas de Deus. Irmão Miquel aí é o nosso irmão que está tendo aí uma reflexão no YouTube, né? E eu copiei, acordei de manhãzinha, eu vi a mensagem dele. Desejar ser cheio do Espírito Santo, desejar buscar a Deus. Irmãos, esse é o início, é um início bem simples. Uma igreja que começa com um poder de Deus que vem revestir e vem encher. E aqueles irmãos, como eles tinham liberdade religiosa, glória a Deus por isso, né? Ainda bem que quando as autoridades permitem que cada um tem o seu direito de culto, a nossa Constituição nos dá ainda esse direito aqui, né? Glória a Deus, de nós cultuarmos a Deus, independente da sua fé, mas esse é um direito em que os romanos permitiam. Então os judeus, isso sempre foi uma estratégia missionária de Paulo. Antes de se dirigir aos gentios, Paulo ia aos judeus. Não foi assim que Jesus fez? Primeiro ele foi buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro vamos fazer um concerto com aqueles que tinham conhecimento das Escrituras, aqueles que tinham algum conhecimento da palavra de Deus. Então veja aí, eu estou encerrando aqui, eu estou começando no versículo 8, um segundo momento da mensagem. Nesse primeiro momento, nós vamos aprender que nós precisamos buscar a presença de Deus individualmente, cada um,
buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, zelar por essa presença de Deus, não entristecer o Espírito Santo de Deus e buscar realmente para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas vamos, versículo 8. Esses irmãos entrando na sinagoga, Paulo falou ousadamente. Olha o que o Espírito Santo vai proporcionar na vida do apóstolo e na vida dos irmãos. Eles têm ousadia, e eles vão para a sinagoga, e por 3 meses, eles vão estar ali disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Glória a Deus. Vocês estão percebendo que os judeus, no contexto aqui da sinagoga, eles têm a sua maneira de pensar. A gente sabe que eles não entenderam o propósito de Deus, né? A Bíblia diz que, lá em João, que Jesus veio para os seus, como é que diz lá? E os seus não o receberam. Na verdade, o entendimento deles ficou muito aquém. Eles esperavam um Jesus político, né? Um Jesus que pudesse mudar a história, a situação. E na verdade Jesus veio implantar um reino, que não foi um reino político, foi um reino espiritual. E a mudança começava no coração de cada um deles, não é assim? Então eles acabaram se decepcionando com aquele, em Lucas capítulo 4, quando Jesus lê o rolo de Isaías, que hoje está no capítulo 61, Jesus vai assentar-se na cadeira da sinagoga, que eles estavam esperando o Messias chegar, e tinha uma cadeira reservada para que quando o Messias chegasse, ele pudesse dirigir a palavra para os judeus. Então Jesus fez a leitura, só foi o seguinte: hoje se cumpriu essa escritura, e assentou-se, e os olhares de todos ficaram fitados em Jesus. Jesus estava sendo, os judeus ficaram, esse daí? Aí até aquela pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse daí, o filho da irmã Maria, o filho do carpinteiro, ele é o Messias? Então Paulo foi demonstrando com muita ousadia, com muita graça de Deus, porque irmão tem que ter graça de Deus, porque senão a gente acaba discutindo, né? Eu sei que tem uns dizeres populares, que o pessoal diz assim, não se discute religião, né? Realmente, cada um tem suas preferências, mas nós temos que falar a palavra de Deus. Não estou discutindo religião, estou falando a palavra de Deus. Glória a Deus. Queira ouvir ou não, mas os contradizentes, eles vão reagir. Então 3 meses de pregação na sinagoga. Qual foi a reação dos judeus? Versículo 9, veja aí. Qual foi a reação dos judeus? Os judeus reagiram da seguinte forma. Vamos lá? Eu estou aqui pedindo a Deus que Ele agracie os nossos corações, as nossas vidas, com a porção da sua palavra, para que nós possamos entender como aprender com a história dessa igreja. Uma igreja que nasceu de um núcleo, eu associei até o núcleo de Jesus, né? Era 12, né? Jesus treinou 12 homens, aqui tinha 12 discípulos, pessoas que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, já foram obtendo uma boa experiência. Glória a Deus. Então veja bem, Paulo vai perceber que a turma dos judeus, eles começam no versículo 9 a endurecer o coração. Irmãos, é uma coisa terrível quando o homem endurece o coração para Deus. Queira Deus que nós não venhamos a deixar que o nosso coração seja empedrecido, né? Como uma rocha, mas que, como a irmã cantou, glória a Deus, aquebrantado coração Deus não rejeitará. Mas quando a pessoa endurece o coração, ela não quer obedecer mais, não quer obedecer o papai, a mamãe, não quer obedecer mais a liderança, não quer mais obedecer às leis, não quer obedecer mais
as normas, ela quer fazer do jeito dele, do jeito dela, porque o coração está endurecido. E olha, Paulo com muita graça foi demonstrando para eles acerca do reino de Deus, mas eles endureceram o coração. E outra coisa, eles não obedeceram e pronto. E em terceiro lugar, outra reação, o que foi que eles fizeram? Esse negócio de Jesus aí não é legal não, começaram a falar mal do caminho. A expressão aqui em relação ao evangelho, em relação a servir a Deus, a gente tem vários nomes, né? Lá em Atos 13, os cristãos foram chamados de os crentes, os cristãos, os nazarenos, e tem outro nome, aqueles que seguem o que mesmo? O caminho. Começaram a falar mal do caminho. Até hoje as pessoas falam mal desse caminho. Quem é o caminho? João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho. Então, nós não estamos seguindo aqui, irmãos, é uma associação religiosa. Nós fazemos parte de uma associação religiosa, de um sentido assim, corporativo, como organização religiosa, mas nós fazemos parte do corpo místico, do corpo espiritual de Cristo. Você faz parte do corpo espiritual de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, eles começaram a falar mal do caminho para as pessoas. Olha, os religiosos, eles dão trabalho para se converter, porque eles são teimosos. Eles dizem até assim, ó: eu nasci nessa, vou continuar nessa, e o que mais? Ainda disse que vou morrer nessa, mas eu não quero seguir esse caminho, porque eu aprendi do meu pai assim, e eu vou continuar assim. Eu não quero esse caminho, eu não quero seguir esse caminho. Pois é, e assim as pessoas vão falando mal do caminho. O caminho é Jesus. Nós não podemos deixar que realmente as pessoas têm liberdade até para falar mal do caminho. Pode falar mal do caminho, mas uma coisa é certa: a liberdade ela tem, certo? Você pode falar mal de Jesus, mas um dia, na dor, na provação, você vai precisar urgentemente do socorro divino, e Jesus está disponível para encontrar-se, para salvar aquele que invocar o nome dele. Glória a Deus. Meus irmãos, falaram mal do caminho para a multidão. O que foi que Paulo fez? Simplesmente Paulo se retirou, separou os discípulos, e ele começou uma nova estratégia evangelística. Já que as pessoas religiosas que estão esperando o Messias, que acreditam nas escrituras do Velho Testamento, já que elas desprezaram o caminho, vão para os gentios. E Paulo conseguiu, né, havia uma escola de debate filosófico. Olha aí, interessante. Uma escola de debate filosófico. Que escola é essa, irmã Leia? Glória a Deus. A escola de tirano, um certo tirano. Então Paulo, aí vamos chegar na primeira parte do que eu li, versículo 10. O que diz aí? Versículo 10, do Atos capítulo 19, versículo 10. Por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Irmão, depois ele vai dizer, foi um total de quase 3 anos. Paulo anunciou todo o conselho. Aqui se tornou como se fosse uma escola teológica. Glória a Deus. Irmãos, todos os dias Paulo estava ali no momento, haviam debates,
e as pessoas queriam saber, e as pessoas queriam inquirir sobre o caminho, porque realmente a fé não é só algo assim que a fé você é crer também, você pode explicar às pessoas, você tem que explicar o caminho. O eunuco, né, da rainha de Candace disse, Felipe disse, entende você? Ei, você que está lendo a Bíblia aí, você está entendendo o que você está lendo? Felipe disse, e o eunuco disse, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Pois deixa eu explicar sobre essa palavra. De forma que Paulo, com aqueles 12 irmãos, não foi só Paulo não, irmão. A questão hoje é porque muita gente da igreja fica só esperando uma pessoa pregar. As irmãs ficam esperando só alguém pregar. Os irmãos ficam esperando só alguém ministrar. Mas o corpo de Cristo é você e eu. Nós somos corpo de Cristo. Dia após dia. Era uma cidade, que eu posso dizer, uma cidade marítima, que tinha um porto. Era gente de todas as cidades. Havia comércio. Parece aquela cidade do interior, que tem nichos, né? E vendiam nichos para a cidade. O movimento financeiro da cidade era baseado nisso. Uma cidade que trazia mercadoria de fora, tinha mercado, as pessoas compravam, vendiam. Era uma cidade desenvolvida e também usavam a religião. Eles vendiam livros de feitiçaria, era livro caro. Naquela época, ter um livro não era barato não, livro caríssimos. E tinha também essa questão da propagação do culto à deusa Diana, que eles vendiam aqueles pequenos nichos, e aquilo era uma renda para aquela cidade. As pessoas dependiam daquilo, viviam daquilo, viviam da venda dos livros das feitiçarias, viviam do culto à deusa Diana ou Artemis. Mas veja o que a igreja de Jesus em Éfeso causou. Paulo começou numa estratégia evangelística de pegar essa cidade, de ensinar dia após dia o evangelho. Ele ensinou todo o conselho divino para aquela igreja. Irmãos, aqueles 12 irmãos multiplicaram, de forma que tanto os gregos como os judeus, já estavam os judeus ouvindo a palavra. Veja que a igreja é uma constituição. Paulo disse, a igreja não é só dos judeus, a igreja não é só de um povo, a igreja é um corpo. Deus uniu os gregos, uniu os romanos, uniu os gentios, uniu os judeus, num só corpo. Glória a Deus. Estão entendendo? Vocês vão ver isso na carta aos Efésios, capítulo 3, né? Paulo vai dizer isso. Muito bem, 2 anos, de tal maneira que os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Meus irmãos, a história é interessante, porque Deus começou a usar o apóstolo em sinais, porque havia mágicos ambulantes, que eles vendiam as suas mágicas, eles espalhavam as suas magias, e Deus usou Paulo de uma forma tão extraordinária, que Paulo não estava assim, como alguns hoje, né, que acham que eu vou deixar de trabalhar, eu vou ficar só na obra. Irmão, eu sei que tem momento em que você tem que ficar só na obra, que Deus escolheu. Mas Paulo estava lá trabalhando nas tendas, e não tinha tempo para visitar os irmãos, e tinha um avental, um lenço na cabeça. O irmão tal estava enfermo, e a Bíblia diz que ele levava os lenços, os aventais, de forma que tocava no corpo dos enfermos, as enfermidades fugiam. E Deus começou a usar o apóstolo, a igreja começou a orar pelas pessoas que estavam com espíritos malignos, perturbadores, e os espíritos saíam, e as pessoas eram libertas, de forma que foi impactante, foi algo tremendo, levou a invejar. Eu me lembrei, quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei de uma palavra que Paulo falou para Timóteo. Ele fala de 2 magos, vocês lembram lá com Moisés, que Moisés pegou a vara, transformou-se numa serpente. Aí ele disse, Janes e Jambres fizeram o mesmo. Irmão, até um certo limite, os Janes e Jambres, eles estavam resistindo à verdade. Esse Paulo aí tem poder, mas nós também temos poder.
Assim nós vemos a atuação do reino das trevas. Ele quer imitar as coisas de Deus, e até imita, viu? Tem até uns irmãos que acreditam. Tem que ter cuidado, irmão, porque a gente já viu igrejas em que vem um filho das trevas, se vestido de paletó, e fala até em línguas, e faz aquele balbúrdia na igreja, e assim, eu sei o que, e o pessoal envolvido naquela emoção, e nem sabe de nada, e de repente o homem é filho das trevas, e engana as pessoas. E olha, o importante, irmãos, é a gente conhecer a Jesus bem de pertinho. Amém? Você quer conhecer mais ainda Jesus? Glória a Deus por isso. Amém? Porque você, veja bem, a Bíblia diz que os exorcistas judeus, ambulantes, como eu falei, não tem aqueles irmãos que, irmão, tem até uns irmãos que colocam isso aí no grupo, né? Eu não acho certo isso aí. Irmão, eu vou profetizar por tantos reais. Isso é errado, irmão. Está usando os talentos de Deus com coisa errada. Eu vou profetizar, eu vou fazer isso por tantos reais. Isso é errado. Até a gente brincar com essas coisas de dons, isso não é certo na obra de Deus. Tem gente que faz piada com os dons, faz piada com a igreja, e a gente da própria igreja. Nós não podemos propagar esse tipo de mensagem, irmão. Nós temos que anular isso aí da nossa vida. Nós temos que pregar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, glória a Deus. Parar com essas humor gospel. Não existe esse negócio de humor gospel. Eu sei que a gente não pode ter uma coisa assim bem salutar, mas estão brincando com as coisas de Deus, estão brincando com a obra de Deus. E a Bíblia diz: não pode tornar impuro o que Deus santificou. Glória a Deus, glória a Deus. Pois bem, esses camaradas, mas o apóstolo Paulo está pregando ali, e nós vamos pregar também. Ele tem uma fórmula, tem uma palavra mágica, é só dizer em nome de Jesus, vai saindo, capiroto. Vai brincar com as coisas de Deus, né, irmão? Irmão, esses exorcistas ambulantes, vendedores de bênçãos, começou a invocar o nome do Senhor e diz: esconjuro-vos perante o Deus que Paulo prega, que é Jesus. Aí os filhos dos capirotos dizem: eu sei quem é Paulo, porque o inimigo sabe quem você é, viu? E eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Pensa aí numa vergonha. Eles apanharam literalmente dos endemoniados 7 filhos de sacerdote dos judeus. Foi peia mesmo, no popular. De sorte que eles saíram para casa humilhados, feridos, porque não se pode. Uma vez eu falei com um colega meu lá do trabalho, que ele ficava só brincando: irmão, eu lá em casa tenho uma garagem, que tem crente que fala assim: eu tenho uma garagem. Irmão, tu prega e eu tiro as ofertas. Está vendo, mano? O pessoal quer abrir igreja só pensando em oferta e dízimo. Irmão, não era assim não, irmão. As coisas de Deus não é assim não. As pessoas só estão pensando nos benefícios. Esses camaradas queriam se mostrar que era poderoso. Levou uma surra do demoniado. E no versículo 17 você vai ler a segunda parte que eu li. Foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles, não é verdade? E o que mais? De sorte que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Paulo, ou qualquer outro irmão que era usado na obra de libertação, ele confiava em si mesmo? Jamais. O poder vem de Deus, irmãos. A glória vem de Deus, porque tem pessoas que se acham poderosas e Deus usa, mas o poder, a essência vem de Deus, é Deus que faz isso. E Paulo não se orgulhou disso, e o nome de Deus foi engrandecido, e caiu o temor sobre Éfeso.
Irmão, quando caiu o temor, as pessoas perceberam que aqueles irmãos daquela igreja, daquela escola teológica da de Tirano, não eram uns irmãozinhos qualquer não era um movimentozinho qualquer não, era a própria essência de Deus, era Deus agindo usando aqueles irmãos, era Deus humilhando a feitiçaria, era Deus mostrando que Ele era Deus em Éfeso, não era Diana, era Deus mostrando que não era uma religião, era o corpo de Cristo em ação. Glória a Deus. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Eu quero aprender ainda mais com a igreja de Éfeso. Glória a Deus. Aí chegou um momento que eu achei muito importante dessa mensagem. O versículo 20. Diz aqui, irmão, que versículo 17 que eu li, foi notório, todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu o temor sobre todos eles, o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Aí o que aconteceu? O temor caiu. Muitos daqueles que tinham crido, já tinham aceitado a Jesus, começaram a confessar publicamente os seus feitos. Aí, olha o que é interessante, muitos dos que tinham seguido as artes mágicas, trouxeram os seus livros. Irmãos, olha como é importante essa parte aqui. Os queimaram na presença de todos. Alguém pode dizer assim: irmão, não queime esse livro não, irmão, vamos revender, não é não? O que não presta para mim, eu vou passar para o outro? Negativo. Irmãos, a conversão, o arrependimento foi tão profundo na vida desses homens, que eles não eram mais dominados pelo materialismo. Mesmo com prejuízo, mesmo com o investimento que eles fizeram, o texto diz que eram 50.000 peças de prata. Queimaram publicamente os livros de feitiçaria, o livro de magia. Irmãos, Deus fez coisa. Isso aqui, irmão, está falando para a igreja. O que tem que ser removido das nossas vidas? Glória a Deus. O que o Espírito Santo quer arder no nosso coração? Ele quer fazer queimar a cobiça da carne, Ele quer fazer queimar algum vício que nos atormenta. Irmão, eu só lembro da pregação do irmão. Ele quer encher de uma tal forma, irmão Miqueias, que os pecadinhos de estimação vão bater em retirada. Glória a Deus. Amém? Pois bem, e o povo, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor crescia. Não era mais, o povo não era mais dirigido por axiologia. O povo não era mais dominado por pensamentos humanistas, pensamentos de antropologia humana. O povo agora crescia na palavra de Deus. Eu achei interessante que essa escola, porque é o seguinte, hoje em dia, escola dominical, culto de doutrina, seminários, que mais? Congressos. Aí a gente, eita, eu estou cheio do Espírito Santo, eu recebi a palavra. Mas aqui não era só palavra para ficar enchendo a cabeça das pessoas só de palavra. Ia para a palavra, chegava em casa, não queimava as coisas que há uns objetos que ele está lá guardado, vícios, e ficava entulhando na vida do cristão. E ele vai para a igreja, e vai para a escola, e vai para a doutrina, e vai para a escola dominical, e vai para o congresso, e vai para acolá, e vai para lá, e é poder e tal, e não se liberta, e não deixa o Espírito Santo reinar. Os homens se converteram, que era a palavra que prevalecia, irmão. Glória a Deus. Então, quero dizer para os irmãos que realmente aquela escola teve como não era só teologia, viu, Léa? Era teologia e joelhogia e praticidade. Eles saíam da escola de Tirano. Você viu o ensino ali? Nós temos que buscar o Espírito Santo. Você viu ali? Ei, você viu aquele ensino ali que o irmão pregou?
E alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus quer encher. Jesus quer fazer. Mas não é ficar só na teoria, não. Eu vou começar a ler esse texto, vou meditar. Eu vou tirar. Porque, irmão, presta atenção. Para onde tu for hoje, irmão, a série, não sei de quê, até desenho de criança, tem lá muita coisa, muito misticismo, ocultismo, muita magia, muita coisa do ocultismo está lá, irmão. Está. É verdade? Mas a gente nem percebe, mas o inimigo é sagaz. O inimigo, essas mesmas armas que estavam lá na igreja lá na cidade de Éfeso, é as mesmas de hoje. É o poder do engano, é o poder do satanismo, é o poder das trevas, mas o evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meu irmão, quando mexeram no bolso, mexe no bolso da pessoa. Irmão, quando o pastor começou a pregar, mexeu nos negócios da cidade. Irmão, de repente a venda dos nichos caiu. Parece uns canais, né? Que propagam a feitiçaria, que propagam a mentira, que propagam o adultério, que propagam a liberdade da questão do pecado. De repente as pessoas começaram a não ver mais, a não ler mais, a não assistir mais, a não buscar mais. Então a venda foi lá para baixo, caiu. Os negociantes, os empresários, meu amigo, começou a perseguição. Versículo 23 eu li, mas naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço. Por causa de quê? Acerca do mesmo assunto, caminho. Então, para concluir, eu vou ler só apenas o versículo que eu li. E bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia. Eu estava lendo um comentário sobre essa questão da igreja de Éfeso. Irmãos, a igreja de Éfeso foi só o pioneiro. Alcançou. Glória a Deus. Muito bem. Alcançou. Vamos ver se vocês lembram. As 7 igrejas da Ásia. A primeira é Éfeso. Qual é a segunda, Léa? Esmirna. Ela disse que tem um bocado. Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Irmão, uma igreja estratégia, com uma doutrina, uma escola, um seminário. Não é aquele seminário para ensinar, irmão, vamos ensinar aquele negócio, aquela doutrina chamado, como é que se diz? Liberdade, liberalismo teológico. Começa a duvidar das escrituras. Não, irmão, para com esse negócio aí. Os seminários, eles são instrumentos para forjar as pessoas, para se aprofundar na palavra, não é para duvidar da palavra. Tem muitos seminários hoje que entraram nesse caminho, que duvidam das escrituras, que entraram na doutrina do universalismo, que entraram na questão do só o papel da igreja é só o socialismo. Não é dessa forma não, irmão. Tem o socialismo, mas a priori o papel da igreja é demonstrar publicamente que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura e que Ele quer fazer de nós, do ser humano, uma nova criatura. Então, meus irmãos, glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente ler? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Capítulo de número 19, versículo 26. Isso aqui foi uma confissão dos próprios empresários que vendiam, que viviam do mercado religioso da idolatria. Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Olha aí,
Não era mais um. Como foi que começou, irmãos? No início, quantas pessoas eram? Só quantas? 12. Nós podemos aprender com essa história da igreja de Éfeso, porque agora eles estão reconhecendo que o lucro dele está caindo, e está dizendo: esse tal de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Eu achei o versículo 27. Não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que em toda a Ásia e o mundo veneram, a ser destruída. Veja que havia uma veneração mundial, uma idolatria mundial, mas a verdade de Cristo liberta o homem. O homem não passa mais a adorar o materialismo, ele não passa mais a adorar a feitiçaria, ele não passa mais a seguir apenas caminhos religiosos. Ele conhece o Messias, ele conhece a Cristo, ele começa a viver uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Dá ou não dá para aprender com essa igreja? Glória a Deus. Uma igreja que não somente prega, ensina, mas cada pessoa é um membro atuante, propaga Jesus. E tem uma coisa aqui que eu quero que os irmãos propaguem. Irmão Miqueias, você vai vir orar aqui por nós. Glória a Deus. É exatamente que os irmãos possam propagar as mensagens bíblicas que os irmãos aqui da igreja pregam, os cultos, através da nossa ferramenta. Essa ferramenta aqui a gente pode alcançar o mundo inteiro, não é não? Assim como Paulo alcançou o mundo inteiro na cidade de Éfeso, naquela época, essa ferramenta aqui, que é o YouTube, que está ao vivo agora, nós podemos alcançar o mundo inteiro pela pregação da palavra de Deus. Quer dizer que aqueles que vão entender o português, né? Mas que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos aprender com a igreja de Éfeso. Irmão, pode pegar o microfone, você pode fazer uma oração e dizer o que tem que ser dito aí sobre isso aqui. Era só isso mesmo ou tinha mais alguma outra coisa? Não, só isso mesmo. Era só isso mesmo? Isso. Eu pensei que tinha mais alguma outra coisa. Não, é que o YouTube hoje estava comemorando, né, as 10 mil visualizações da gente no YouTube. Pra gente é uma marca muito grande, né? Porque quem diria, Maraponga 2, a igreja começando, Pouca gente, 10 mil pessoas já viram a gente no YouTube. Então é muita coisa. A gente tá aqui, aquele negocinho bem pequenininho, tá crescendo cada vez mais, né? A gente pode fazer a diferença cada vez mais no mundo inteiro. A gente está aqui, o mundo inteiro pode estar assistindo a gente. Glória então, pedir, né, para os irmãos compartilharem nas redes sociais de vocês, no WhatsApp, onde é que for, para a gente alcançar mais pessoas, aquelas pessoas que estão sedentas. Algumas famílias vieram para cá por conta do YouTube, assistiram a gente, ouviram, acharam interessante, gostaram da igreja e hoje fazem parte da igreja por conta do canal do YouTube. Então, é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para a propagação do Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações, Senhor. Mais uma vez, Senhor, o Senhor abriu a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para nos achegarmos mais a Ti, Senhor, a buscarmos a Tua palavra, Senhor, e retirar, Senhor, de nós aquilo que atrapalha, Senhor, as nossas vidas de servirmos a Ti, Senhor. Tantas coisas que nós temos deixado, Senhor, acumular, que o Senhor já tem falado aos nossos corações para nós tirarmos de lado, para nós esquecermos, para nós tocarmos fogo, Senhor. E muitas vezes nós insistimos em guardar, Senhor. E muitas vezes a maldição acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, porque nós estamos cheios de coisas, Senhor, guardadas dentro de nós, que já eram para ter sido esquecidas há muito tempo. Senhor, que a Tua palavra, ela não possa servir só como algo rotineiro, porque o pastor deve pregar, mas que ela possa ser ministrada e que possa ser falado ao nosso coração, e que a nossa vida possa ser transformada por ela, Senhor. Nós não precisamos esperar muito alvoroço, gritos, de forma alguma, mas a Tua palavra, ela pode confrontar as nossas vidas, ela pode, Senhor, refinar o nosso coração, o nosso entendimento, para nós alcançarmos a estatura de varão valoroso, Senhor, de conquistarmos a altura de um cristão verdadeiro, autêntico, Senhor,
conforme a tua vontade, Senhor, nos encaminha ao centro da tua vontade, ao teu querer, Senhor. Obrigado por mais uma vez ouvirmos a tua voz. Usa cada vez mais o teu filho, Senhor, e que nós, Senhor, possamos cada vez mais estar dispostos a ouvir a tua palavra, a te obedecer, a cumprir os teus mandamentos, que nós possamos estar cada vez mais perto de ti, Senhor, esperando ansiosamente a tua vinda, Senhor. É assim que eu te peço, e pela fé, no nome de Jesus Cristo, eu já te agradeço. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Todos vamos dizer amém? Paz do Senhor para todos.